Impérios que dominaram continentes, cidades que abrigavam milhares, culturas que moldaram a história da humanidade. Todas elas, um dia, foram reduzidas a pó. O que aconteceu com essas grandes civilizações? Como sociedades tão poderosas foram à ruína? E a pergunta que deveríamos realmente fazer: e se os sinais do passado forem na verdade espelhos do nosso presente? Bem-vindo ao Poeira das Eras. Hoje vamos explorar o que as civilizações antigas nos ensinam sobre o colapso. E acredite, essas lições são mais valiosas hoje do que nunca. O colapso das civilizações não é simplesmente o fim de um governo ou uma dinastia. É o desmoronamento completo de sistemas sociais complexos que sustentam sociedades inteiras por séculos. Quando estudamos colapsos, notamos que raramente ocorrem do dia para a noite. São processos graduais, às vezes estendendo-se por gerações. Uma complexa teia de fatores ambientais, sociais, econômicos e políticos que lentamente fragiliza os alicerces de uma sociedade. Arqueólogos e historiadores passaram séculos tentando decifrar esses colapsos. E embora cada civilização seja única, com circunstâncias próprias, padrões surpreendentes emergem quando observamos mais de perto. Agora, vamos atravessar continentes e séculos para observar 4 mundos que se ergueram e ruíram: os maias na América Central, o Império Romano no Mediterrâneo, a civilização da Ilha de Páscoa no Pacífico e a enigmática cultura do Vale do Indo na Ásia. 4 histórias separadas por milhares de quilômetros e centenas de anos, mas unidas por um destino comum. O que eles têm a nos ensinar? No auge de seu poder, entre os séculos III e IX, os maias construíram dezenas de cidades-estados com pirâmides que desafiavam os céus e um conhecimento astronômico e matemático que ainda hoje nos impressiona. Cidades como Tikal abrigavam mais de 100 mil pessoas no século VIII. Os maias desenvolveram um sistema de escrita complexo, calendários precisos e uma sociedade altamente estratificada. Mas entre os séculos VIII e IX, algo catastrófico aconteceu. Cidade após cidade foi abandonada. A construção de monumentos cessou. A população despencou até 90% em algumas regiões. Estudos recentes revelam que uma série de secas prolongadas atingiu a região. Os maias haviam transformado a paisagem com agricultura intensiva e desmatamento. Quando as chuvas falharam, o sistema entrou em colapso. Ao transformarem florestas em campos, os maias alteraram o equilíbrio hídrico da região, tornando-a ainda mais vulnerável às secas. Mas não foi só o clima. A competição entre cidades e estados levou a guerras constantes. As elites exigiam cada vez mais tributos de uma população já pressionada pela fome. O sistema simplesmente implodiu sob seu próprio peso. Roma não caiu em um dia. O ditado é preciso. O colapso do Império Romano do Ocidente foi um processo que se estendeu por séculos, culminando oficialmente em 476 d.C. Em seu auge, Roma controlava vastos territórios, da Grã-Bretanha ao Egito, da Espanha ao Oriente Médio. Um império unificado por estradas, moeda, língua e leis. Mas por trás da grandiosidade, uma estrutura já se deteriorava lentamente. A inflação corroía a economia, enquanto imperadores desvalorizavam a moeda para sustentar exércitos e obras públicas. Em apenas 50 anos, Roma teve 26 imperadores, a maioria assassinada. As pressões externas também se intensificavam. Povos germânicos, antes contidos nas fronteiras, começaram a invadir o império enfraquecido. A famosa infraestrutura, aquedutos, estradas, banhos públicos, tornou-se insustentável. A centralização, outrora fonte de força, passou a ser um fardo. O império era grande demais para ser governado
com eficiência, especialmente com as limitações de comunicação da época. Em 395, o Império foi oficialmente dividido, Oriente e Ocidente. O lado oriental, com sede em Constantinopla, sobreviveria por quase 1000 anos, mas o Ocidente não resistiu. Quando o último imperador foi deposto, Roma já era apenas a sombra de sua antiga glória. O colapso não foi súbito, ele se arrastou, em câmera lenta por gerações. Roma caiu por dentro antes de ser invadida por fora. Seria esse o verdadeiro padrão do colapso? Poucas histórias de colapso são tão simbólicas quanto a da Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui. Este pequeno pedaço de terra, no meio do Pacífico, a mais de 3.500 quilômetros da costa mais próxima, guarda uma lição perturbadora de isolamento, esgotamento e sobrevivência. Quando os primeiros polinésios chegaram por volta do ano de 900 d.C., encontraram uma ilha exuberante, coberta por florestas e rica em espécies de aves. Um ecossistema equilibrado e fértil. A cultura Rapa Nui floresceu, criando uma sociedade complexa marcada pelos enigmáticos Moai, estátuas de pedra colossais, símbolo de ancestralidade e poder. Para transportar esses gigantes, acredita-se que os habitantes tenham usado madeira como roletes ou apoio. Para expandir a agricultura e construir canoas, mais árvores foram derrubadas. Em poucos séculos, a ilha foi praticamente desflorestada e os efeitos começaram a aparecer. Sem árvores, ficou impossível construir canoas para pescar. O solo erodido perdeu sua fertilidade. A população, que pode ter chegado a 15.000 pessoas, entrou em colapso. Há evidências de instabilidade, e muitos Moai foram encontrados tombados, possivelmente derrubados durante conflitos entre clãs. Quando os europeus chegaram em 1722, encontraram cerca de 2.000 habitantes, sobrevivendo em um ambiente já degradado. Mas o golpe final ainda viria: doenças, escravidão e desestruturação social, trazidas de fora, acelerariam a ruína. Uma sociedade que resistiu por séculos, até que quase tudo lhe fosse tirado. Talvez o mais enigmático dos colapsos seja o da civilização do Vale do Indo, no que hoje é Paquistão e Índia. Por volta de 1900 a.C., esta era possivelmente a maior civilização do mundo, com cidades planejadas que seriam invejadas até hoje. Mohenjo-Daro e Harappa eram exemplos notáveis de planejamento urbano na antiguidade, com sistemas de esgoto avançados, banhos públicos, ruas organizadas em grade e casas de tijolos padronizados. Uma sociedade aparentemente igualitária, sem palácios ou templos monumentais. Sua escrita permanece não decifrada, tornando seu colapso ainda mais misterioso. O que sabemos é que entre 1900 e 1700 a.C., os centros urbanos do Indo declinaram, as cidades foram gradualmente abandonadas e a vida passou a se concentrar em vilarejos menores. Alguns estudiosos associam o rio Gagahakra ao lendário Sarasvati dos textos védicos, hipótese que ainda é debatida. O que sabemos é que esse sistema fluvial secou significativamente, afetando a base agrícola da civilização. Essas mudanças hidrológicas provavelmente levaram a secas, doenças e migrações em massa. As grandes cidades foram abandonadas. A sofisticada cultura urbana fragmentou-se em comunidades rurais menores e menos complexas. Ironicamente, a mesma região que testemunhou este colapso é hoje uma das áreas mais densamente povoadas do planeta, novamente dependente de rios cada vez mais instáveis. 4 civilizações, 4 histórias distintas. Mas olhando mais atentamente, padrões perturbadores começam a emergir. Primeiro, a degradação ambiental. Todas estas sociedades pressionaram seus ecossistemas além do ponto de recuperação.
Os maias desmataram florestas. Roma esgotou solos em todo o Mediterrâneo. Rapa Nui devastou suas florestas quase por completo, até que os recursos essenciais desapareceram. O Vale do Indo superexplorou seus rios. Segundo, a desigualdade social crescente. Em cada caso, vemos períodos onde elites consumiam recursos desproporcionais enquanto a população geral sofria. Nas cidades maias, enquanto o povo passava fome, as elites continuavam construindo palácios. Em Roma, a distância entre ricos e pobres tornou-se enorme. Terceiro, conflitos internos. Sociedades sob estresse frequentemente implodiram. Os maias travaram guerras devastadoras entre as cidades. Roma viveu décadas de guerras civis. Na Ilha de Páscoa, clãs rivais derrubaram estátuas uns dos outros. Quarto, instabilidade climática. Os maias enfrentaram secas sem precedentes. O Império Romano sofreu com o que cientistas chamam de Pequena Era do Gelo da Antiguidade. O Vale do Indo viu seus rios mudarem de curso. E finalmente, a complexidade insustentável. Cada uma dessas sociedades desenvolveu sistemas cada vez mais complexos, que exigiam recursos crescentes apenas para a manutenção. Quando os recursos diminuíram, esses sistemas entraram em colapso. O arqueólogo Joseph Tenter chama isso de rendimentos decrescentes da complexidade. Cada nova camada de complexidade social resolve problemas antigos, mas cria novos, exigindo ainda mais recursos e mais complexidade, até que o sistema entra em colapso sob seu próprio peso. Em resumo, temos a degradação ambiental, a desigualdade social, os conflitos internos, mudanças climáticas e complexidade excessiva. E se os sinais desses colapsos antigos estiverem se repetindo diante dos nossos olhos? Ao observar nosso mundo atual, é impossível não notar paralelos inquietantes. Nossa relação com o meio ambiente espelha padrões antigos em escala global. Desmatamos florestas em taxas sem precedentes. Interferimos no equilíbrio climático do planeta. Esgotamos recursos como se fossem infinitos. A desigualdade social alcança níveis não vistos desde o final do Império Romano. Em alguns países, uma pequena elite concentra mais riqueza do que quase toda a população somada. Sociedades se fragmentam em facções antagônicas. Diálogo dá lugar ao confronto. A polarização política cresce ao redor do mundo, diminuindo a estabilidade necessária para enfrentar desafios comuns. Mudanças climáticas aceleram, criando pressões sem precedentes sobre nossos sistemas alimentares, de abastecimento de água e infraestrutura. E nossa civilização global atingiu níveis de complexidade que fariam os romanos ficarem de queixo caído. Dependemos de sistemas interconectados, tão intrincados que poucas pessoas compreendem completamente seu funcionamento. Para provar isso, basta um exemplo simples. Nenhum ser humano, sozinho, consegue produzir um lápis. Madeira, grafite, borracha, tinta, metal, cada componente vem de lugares diferentes. Exige máquinas, energia, transporte e o trabalho de milhares de pessoas. Um simples lápis depende da cooperação invisível de uma civilização inteira. Essa é a grande ironia. Quanto mais avançados nos tornamos, mais dependentes ficamos de sistemas complexos e frágeis. Mas, diferente das civilizações do passado, nós temos algo que elas não tinham: o conhecimento acumulado da história. Sabemos reconhecer os sinais, sabemos onde os caminhos perigosos levam. As civilizações do passado não sabiam que estavam no caminho do colapso. Nossa vantagem é a consciência histórica. Conhecemos os padrões, podemos ver os sinais. E diferente deles, temos tecnologias e conhecimentos que poderiam nos permitir mudar de rumo. O estudo desses colapsos não é um exercício de pessimismo, mas um chamado à reflexão. Como disse o filósofo George Santayana, aqueles que não conseguem lembrar o passado
estão condenados a repeti-lo. Os colapsos raramente são o fim absoluto. Das ruínas dos impérios maias surgiram novas sociedades. O legado romano não desapareceu, foi mantido vivo no Império Bizantino e floresceu nas traduções e estudos feitos por intelectuais do mundo islâmico medieval. A humanidade persiste e se reinventa. A verdadeira questão não é se vamos colapsar, mas se conseguiremos mudar antes que o colapso nos obrigue a isso. Nos comentários, deixe sua opinião. Você acha que estamos aprendendo com os erros do passado? E se este vídeo despertou sua curiosidade, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você me ajuda a continuar criando conteúdos como esse. E juntos, levamos luz e conhecimento a cada vez mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.